Então, a função da ética. Vai, Valéria, lê aí. Função da ética. Em qualquer sociedade que se observe, será sempre notada a existência de dilemas morais em seu interior. Os dilemas morais são reflexos das ações das pessoas e surgem a partir do momento em que, diante de uma situação qualquer, a ação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos contraria aquilo que geneticamente a sociedade estabeleceu como padrão de comportamento para aquela situação. O comportamento das pessoas enquanto fruto de valores nos quais cada um acredita sofre alterações ao longo da história. Tal fato significa que aquilo sempre foi considerado como um comportamento amoral. Pode, a partir de determinado momento, passar a ser visto como um comportamento adequado à luz da moral. Pronto, parei. Respira. Respira. Né? Então, como até eu tô... Até eu tô falhando a voz aqui. Então, assim, a ética, como a gente viu, ela muda dependendo dos valores e do pensamento das pessoas. Então, ela vai sofrendo essas alterações. Como eu falei na aula passada, a questão principalmente ligada a questões científicas. Falei a questão do bebê de proveito, que antes foi muito criticado, porque você, de certa forma, a inseminação de artificial que levava o nome pejorativo de bebê de proveito, porque era uma concepção feita in vitro, né, e não normalmente, né, o casal, né, conjugal. E eles não teriam tantas doenças assim. Isso. Na realidade, estão tentando estudar isso, né, na engenharia genética, para tentar certos genes, por exemplo, se eu tenho predisposição a ter algum tipo de câncer, eles estão tentando alterar essas características para evitar certas doenças. E até que ponto isso pode ser considerado como uma alteração do ser humano em si, né? Até que ponto isso é ético? Ou até que ponto você, por exemplo, o estudo com células troncos, em que você pega um óvulo, um espermatozoide, faz o embrião, né? Até que ponto aquele embrião pode ser considerado como uma vida? Porque, querendo ou não, ali já é a base primordial, né, do ser humano. Então, até que ponto a gente pode utilizar isso para beneficiar outras pessoas? Então, são dilemas, né, que até um certo ponto hoje a gente está em discussão, mas possa ser que futuramente, né, saiam alguma definição, né, quanto a isso, né? Outro exemplo aqui, né? Continue a leitura. Quando, por exemplo, um país se envolve em uma guerra, os habitantes desse país, ou pelo menos grande parte deles, estão assumindo um comportamento que normalmente condenam em tempo de paz, qual seja, matar seus semelhantes. Pronto. Quando um país decide entrar em uma guerra, o que acontece? Querendo ou não, pessoas daquele país vão morrer. Por mais que estejam decidindo lutar pela soberania ou tenham, de certa forma, um motivo para aquela guerra, pessoas vão morrer. Independente do lado, vão morrer. Então, quando se decide em uma guerra, vai acontecer mortes. Então, até que ponto isso é ético ou não? Né? Continua. Os problemas encontrados com o comportamento do ser humano encontram-se inseridos no campo de preocupação da ética. Ainda que não torne os indivíduos moralmente perfeitos, a ética torne os indivíduos moralmente perfeitos, a ética tem como função investigar e explicar o comportamento das pessoas ao longo das várias fases da história. Essa função apresenta-se como grande relevância tanto no sentido de se entender o passado, quanto de servir como parâmetro para a fixação de comportamentos padrões, aceitos pela maioria visando... Peraí. Foi até eu aqui. Visando... Fixação de comportamentos padrões, aceitados pela maioria visando... Diminuir o nível de conflito de interesse dentro da sociedade. Aí, as fontes das regras éticas. Outra pessoa. O fato de se considerar a ética como uma expressão do pensamento correto implica a ideia de que existem certas formas de ação previsíveis das outras, as quais se prendem necessariamente no espírito do lado correto. Tomando-se por base essa definição, existiria uma natureza humana, entre aspas, verdadeira, que seria a fonte primeira das regras éticas. Primeira fonte das regras éticas.
Essa natureza humana verdadeira seria aquela do homem sábio e puro, em que habilitariam todas as virtudes do caráter íntegro e correto. Toda ação do homem ético seria uma ação ética. Então vamos entender, ó. O fato de você considerar a ética como uma forma, né, expressão de pensamento correto, implica a ideia de que existem formas, né, ações prévias, né, às outras. Alguém levantou a mão no remoto? Fui eu, Pedro. Então, eu posso dizer que a ética ela é uma filosofia moral, porque os principais problemas sempre está relacionado com o dever com a natureza, o dever à natureza, sempre está relacionado a isso. Então, eu posso chamar que é Natureza uma humana, né? filosofia. A natureza humana. Então, eu posso chamar ela de uma filosofia moral. Sim, mas não filosofia moral, mas um pensamento crítico da moral. Porque a ética, ela é crítica, ou seja, ela pensa. Querendo ou não, é uma filosofia, porque a filosofia é o fato de pensar, né? Quando a gente filosófica, a gente pensa, a gente discute, né? A própria, o sentido de filosofia, né? É você pensar, refletir sobre outros. Eu acho que sim, Edinaldo. Pode ser considerado assim como uma filosofia da moral, porque no sentido de que eu filosofando, eu estou pensando. Porque o que é filosofia? A filosofia vai se preocupar com questões centrais. O que é o universo, quem sou eu, o que é bom, o que é mal, o que não é. É uma reflexão. Então, querendo ou não, a ética é uma reflexão das práticas executadas pela moral. Então, sim. Aí, essas práticas têm uma fonte. De onde que veio, né? De onde é que vem essa ética? A primeira fonte, sendo considerada verdadeira, é que toda ação do homem ético seria uma ação ética. E de que todo o homem, né, seria a natureza humana, né? Seria verdadeira, seria aquela que o homem sadio e puro, né, em que habitam todas as virtudes do caráter íntegro e correto. Não? Então, essa seria a universalidade da ética. A fonte 2. Existem ainda formas de caráter diverso, e até mesmo oposto à ideia da universalidade ética. As relacionadas à forma ideal, universal e comum do comportamento humano, expressam princípios válidos para todo pensamento, essa seria a segunda fonte da regra. Pronto. Aqui você tem os princípios para o pensamento humano, né? Então, aqui seriam as normas de caráter, né? Diversos, né? Opostos a essa ideia de... Então, você teria uma ideia, né? Ideias defendidas do que seria o certo ou errado, né? Quando eu digo que mentir é algo antiético, isso é algo universal, porque em todos os países do mundo, mentir é considerado algo antiético, por mais que essa mentira seja, entre aspas, uma mentira do bom. Então, em todos os países vão ter essas ideias universais, né, de comportamento do que seria ético e o que não seria ético. Terceira fonte. A moral não é universal. A moral não é universal. Ela muda, né? Ela Como se fosse uma cultura local. é uma cultura. Isso. É ligada à cultura. Terceira, fonte das regras éticas. Pode ler se quiser. A consequência da busca repetida dos princípios do comportamento. Assim, cada significado do comportamento ético Tornar-se-ia objeto da reflexão por parte dos agentes sociais. Essa seria a procura racional das razões da conduta humana. Pronto. Essa terceira fonte é uma consequência refletida nos princípios do comportamento humano. Então, aqui, cada significado, né, torna-se um objeto de reflexão. Então, o respeito, a dignidade, né, o companheirismo, né, todos esses comportamentos humanos, eles são refletidos, né, são alvo dessa reflexão. E a quarta, né, já seria o quê? A legislação de cada país, ou de fóruns internacionais, ou mesmo os códigos de ética empresarial e profissional.
Não obstante, a leitura mencionar as leis como fonte de regras éticas, é de acreditar que dificilmente o conjunto de leis poderia legislar satisfatoriamente sobre ética, pois uma lei específica não pode abarcar todas as situações que surgissem sobre um determinado assunto, e também porque nem toda lei pode ser considerada ética. Pronto, ó, aqui nós temos muitos panos, né, para conversar sobre isso. A quarta fonte ética seria exatamente as leis, né? As leis, os códigos de ética. Nós temos códigos de éticas ligados a todas as profissões. Todas as profissões têm um código de ética. O administrador, o contador, o médico, o advogado, o psicólogo. Todas as profissões têm um código de ética a ser seguido. E as próprias leis também podem ser consideradas códigos de ética, né? Só que nem toda lei pode ser considerada ética. Como assim? Vocês concordam com isso? Por quê? Se tem exemplo de uma lei que não é ética. Não, eu digo uma lei atual que não é... Sim. Você não concorda. Exemplo. Existe lei permitindo aborto ou proibindo? Pode ser contra? A lei contra? Mas o auxílio só o Brasil? Não, pode ser universal. Alguma lei que você acha universal. Oi? A lei que... Mas lá tem já essa lei? Tem, acho que tem. Recentemente foi na Argentina. A Argentina liberou. Eu falo, por exemplo, uma lei que eu acho totalmente antiética. Essas leis, por exemplo, que permitem aos deputados, por exemplo, a ter foro privilegiado, a ter, por exemplo, ter auxílio gravata, auxílio moradia. Eles recebem um salário, aí, por exemplo, tem direito a auxílio moradia e muitos deles têm casa em Brasília. E mesmo assim, recebem auxílio moradia. Outra lei antiética que está até em discussão agora, não sei se vocês estão acompanhando, é a questão das emendas de relator. Todo dinheiro público, todo recurso público, ele tem que obedecer ao LIMP, aos princípios da administração pública. LIMP, não sei se vocês já ouviram falar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo recurso público tem que ser público. Eu tenho que saber a destinação. Aí o que eles inventaram? Eles inventaram um dinheiro chamado emendas de relator, para que os deputados pudessem utilizar essas emendas porque eles quiserem, na maioria das vezes, para votar matérias de acordo com o governo. Uma lei totalmente antiética. E se a gente for citar, que a gente passa a tarde todinha só falando leis que existem hoje e que são antiéticas. Oi? Também. A lei da pessoa que é presa, só que vai sem ter a intenção de fazer aquela coisa. É porque o que acontece? No Brasil não pode se alterar nenhuma lei para retroagir direitos adquiridos. Não pode criar lei para retroagir. Por exemplo, vamos dizer que eu queira... Tentou-se até isso, não sei se vocês já ouviram falar do caso da Daniela, como é o sobrenome, meu Deus? Que ela é filha da autora do Clone. Como é o nome da autora que criou a novela Clone? É a... Não, ela fugiu o nome da minha mente. A Dani... Como é o nome? Vocês aí que estão aí no remoto. Pode, pesquisa aí. É Daniela... Daniela Pérez. Pronto, Daniela Pérez. Alguém aqui do remoto disse. Daniela Pérez.
Vocês sabem a história dela, para pesquisar? Depois vocês pesquisem. Conta, Fifi. Ixi, a mãe dela estava fazendo isso foi, acho que eu acho que eu tinha 1 ano de idade, eu era 2, eu era bem novinho. A mãe dela estava escrevendo a novela e a filha, que era a Daniela Pérez, participava dessa novela e fazia romance com o ator. Só que a Daniela Pérez era casada na época e esse ator também tinha uma namorada. E parece que eles tinham algum caso. Aí esse ator matou ela junto com a namorada, matou a filha, né, da Glória Pérez, a tesouradas, um coisa assim de filme mesmo. E aí a autora, né, a Glória Pérez, ela tentou durante muito tempo na justiça tentar mudar a lei do crime hediondo do Brasil, porque no Brasil quando você mata uma pessoa, você não pode, no máximo você não pode ficar mais do que 30 anos preso. E depois que você cumpre 1/3 da pena, você tem a progressão. Então, por exemplo, se você pega 30 anos, 1/3 da pena é o quê? 6 anos, né? 6 anos. Você passa basicamente 6, 7 anos da cadeia, depois você sai. Então, assim, quem é que perde nessa história toda? Quem perde a vida. Então, assim, ela, durante muito tempo, vocês pesquisarem na internet, vocês veem um monte de documentário. É bem documentado esse caso aí da Daniela Pérez. Inclusive, eles estão tentando até fazer um documentário agora. A Glória Pérez está até liberando as cenas, alguns arquivos dela pessoal, para fazer um documentário. Já está com praticamente quase 30 anos que ocorreu esse crime. E ela mobilizou, ela fez abaixo-assinado, mobilizou o país todinho para tentar mudar essa regra e não conseguiu, porque no Brasil a legislação ela impede que você retroage direitos. Retroage direitos em desfavor. Por exemplo, a lei não pode mudar para tirar um direito adquirido. Não pode. Não, você não pode. Por exemplo, eles estão agora, o Bolsonaro está querendo aprovar a lei da reforma administrativa que quer tirar a estabilidade do servidor público. Só que a estabilidade já é um direito adquirido. Se essa lei for aprovada, ela vai ser questionada no Supremo, no STF, e vai ser derrubada, porque a estabilidade já é um direito adquirido. E nenhuma outra lei pode retroagir contra isso. Está na Constituição, é cláusula pétrea, não pode. É o fato de você não poder demitir um servidor público por condições que não sejam devidamente justificadas. Estabilidade. Por exemplo, eu, quando assumi o concurso, depois do meu estágio probatório, eu vou ser estável. Não vou poder ser demitido. A não ser que aconteça, né, alguma situação que esteja lá para eu ser admitido. Mas tem todo um processo, né, bem mais difícil do que um servidor um funcionário privado, né? Servidor público é bem mais difícil ser demitido do que um funcionário privado, né? E isso é bom ou é ruim? É bom. Por quê? Porque o funcionário público, ele, de certa forma, não sofre pressões do governo que está, né? Não sofre pressões. Por exemplo, o que teve, né, aí na Covid, um dos funcionários lá que não quis, né, receber um dinheiro lá, um negócio lá de umas invoices, lá de notas fiscais, que queria liberar uma vacina indiana, né? Não sei se vocês acompanharam esse caso aí, né? Vocês não assistem no jornal, não? Vocês não assistem jornal, nem lê, nem acompanham nada. Vocês só passam aqui. Complicado. Continuando aqui a leitura. A quinta fonte vem dos costumes, vem da moral, né? Ética na empresa, outra pessoa. Você já sabe que a fase atual da economia capitalista tem um clima favorável ao subdesenvolvimento e sustentação, tanto otimistas como pessimistas, quanto a cultura da sociedade e trabalho. Sabe, também que
sabe também que o conhecimento é uma condição indispensável ao exercício da liberdade e, portanto, da cidadania. Por isso, não podemos desconhecer que a possibilidade de entender o adulto masculino durante tanto tempo explodido simples ações e a perspectiva de que se venha a resgatar o valor do trabalho. E isso permite instituir uma nova ética nas empresas, na sociedade como um todo. É hoje uma tendência cada vez mais constante na organização das fábricas, a tomada de consciência sobre a importância de que o trabalho seja estruturado a partir de tarefas globais. Elas seriam executadas por equipes de profissionais suficientemente qualificados para dar conta de máxima de atividade e para assumir responsabilidade com autonomia e criatividade. Essa forma de estruturação do trabalho não só representa o movimento como o terrorismo, como também anuncia uma orientação relativa à política dos recursos humanos. Tal política visa a autodeterminação e ao crescimento de todos os envolvidos no processo de trabalho nas organizações. Mas seria ingênuo acreditar que a revalorização e o futuro da sociedade de trabalho dependeria exclusivamente de uma política de recursos humanos voltada para a qualificação dos trabalhadores. Sabe-se que, numa economia globalizada, com um processo de produção flexível, a qualificação do trabalho não é garantia de emprego e nem emprego. No entanto, não é dúvida de que, no atual quadro econômico, os novos empregos passarão a absorver os trabalhadores mais qualificados. Nessas circunstâncias, uma reflexão sobre a dimensão ética, empresas deverá passar necessariamente pelo resgate da qualificação profissional, mas incluirá outros aspectos organizacionais fundamentais ao resgate da dimensão política da ética e, consequentemente, ao resgate da cidadania. Pronto, aqui ele fez aqui uma tendência, né? É uma tendência. Cadê? É uma tendência mais constante na questão das empresas, essa questão do código de ética e o rompimento das ideias do Taylor, né? Das ideias da administração científica aqui, ó. Hoje a gente estava discutindo, né, sobre as teorias, né, da abordagem clássica e da... Valéria, quase pegar uma briga com o Gabriel hoje. Gabriel, por favor, no final depois assim, gente, eu concordo com a análise. Ela não fica calada com nada, né? Ei, Gabriel, só sabe olhar pra pessoa e dizer que ela tá errada. Esse é o único que a gente tá falando. Eu acho que é o concordo com a dele, não sei o que é essa, na cabeça bem sincera. Vamos aqui, ó. Então, as empresas, elas, de certa forma, todas a maioria delas, principalmente mesmo as fábricas que adotam o modelo de produção de telho, elas têm códigos de ética. Muitas das empresas, elas criam esses códigos de ética para disciplinar a conduta dos funcionários em determinadas situações, em determinadas funções, em determinados procedimentos, é necessário ter um código de ética. Por exemplo, nós, professores, nós temos um código de ética da magistratura, nós professores, que diz exatamente como a gente deve adotar, como a gente deve trabalhar, né? De não assediar aluno, de nenhuma forma, né? Nem sexualmente, nem verbalmente, nem moralmente. Tratar todos, né, de uma forma igual, né? Todos temos código de ética e de conduta, né? E todas as profissões têm isso. Passando aqui, da responsabilidade e do compromisso com a comunidade. Alguém do remoto gostaria de ler? Cadê Carol? Aí, alguém do remoto? Tô sim. Pronto, leu aí. Da responsabilidade e do compromisso com a comunidade. Para pensar a questão ética nas organizações empresariais, é necessário, antes de tudo, definir o objetivo desse tipo de organização. Uma organização empresarial, utilizando determinada tecnologia, produz algum bem ou serviço para ser comercializado em função do atendimento a demandas da sociedade.
Cabe à empresa desempenhar com qualidade sua missão específica. Assim, por exemplo, espera-se de uma universidade que ela prepare o profissional do futuro, de um hospital que cuide da doença, de uma indústria automobilística que produza bons carros, de um restaurante que ofereça boa comida. Por outro lado, esse desempenho não pode estar dissociado de seu objetivo principal, que é a obtenção de lucro. Pronto. Ó, vejam aí. Compromisso com a comunidade. Qual o objetivo? Eu já falei isso para vocês, né? Mas qual seria o principal objetivo das empresas? O lucro. Seja empresa pública, seja empresa do terceiro setor, empresa privada. Você pode me dizer que não é, mas vai ser. Né? Não tem problema não, Carol. A gente entende. Tudo é em busca do lucro. Mas se for só o lucro, não dá certo. Porque assim, todas as empresas têm uma missão. Né? Tem uma missão de oferecer um produto ou um serviço para a comunidade. E elas têm uma responsabilidade social porque elas cumprem um papel na sociedade. Quando você vai, por exemplo, para o médico, você confia naquele profissional. Quando o médico, por exemplo, lhe prescreve um medicamento, aquele medicamento, de certa forma, vai agir com o seu corpo. E se ele não, de certa forma, não for ético, ou não passar o melhor tratamento, como é que você vai saber que ele não está passando o tratamento correto? Oi? Quando não está fazendo. E se por acaso. Isso aconteceu recentemente lá em casa. Vou contar um caso que aconteceu lá em casa. Minha avó, ela é muito doente, sabe? Ela tem doença de tudo que você pensar. E ela tem arritmia cardíaca, ela tem doença do coração e ela sofre também com problema de doença nas articulações. Ela tem artrite e artrose. Ela sofre muito com dor nas pernas. E aí ela foi para um médico e não falou que ela tinha problema de coração. Né? Não falou desse problema de arritmia. Olha o que foi que aconteceu nessa situação na minha avó. O médico prescreveu um relaxante muscular. E a minha avó tomou um remédio. Aí ela tomou à noite, eu também não tinha medido o medicamento, porque eu olho tudo, né? Olho bula, olho tudo. Das coisas que questão dela. Aí ela pegou, tomou esse remédio e estava dormindo na leseira. Eu digo, não era para acontecer isso. Aí eu fui ler a bula, tinha lá. Pessoas cardíacas com problemas cardíacos não podem tomar. Eu digo, a senhora não falou para ele que a senhora tinha problema no coração, não? Ah, ele falou. Não, falei, esqueci. E ele prescreve um medicamento que poderia ter matado a senhora e não pergunta. Ai, a senhora... Não, eu fiquei com vontade de processar. Porque ele... Vocês querem conversar lá fora? Se quiserem, podem ir. Eu fiquei com vontade de processar, porque ele poderia ter matado a minha avó, porque o remédio, o que é um relaxante muscular, ele relaxa os músculos. O nosso coração é um músculo. Então, ele dá sono. Todo relaxante muscular dá sono. Ela ia morrer dormindo. Verdade. A sorte que, graças a Deus, não aconteceu nada. E não aconteceu nada. E eu, no dia seguinte, né, que eu percebi que ela estava meio sonolenta, ela sempre acorda cedo. Ela, 8 horas, não estava acordando. Eu fui lá, o que aconteceu? Que a senhora tem esse horário não dormiu? Não, tomei um remédio ontem, mas esse remédio não era para dar sono. Remédio para articulação da sono. Será que é um relaxante muscular? Aí eu fui lá e vi e era. E não podia. Aí como é que a gente confia, né? Como é que a gente confia nos profissionais? Foram tirar as fotos do povo do terceiro ano empinando. A empresa atrasou o Pedro ligando que era matar o povo já. André disse, meu Deus do céu, falta o povo matar ele pelo telefone. Porque eu gosto de minhas coisas certas. E quando eles
eles marcaram lá 5 horas para tirar as fotos. Aí combinaram, os alunos assinaram um contrato, dizendo lá o horário marcado, aí não cumpriram o contrato. Aí eu fiquei pé da vida, porque eu gosto das coisas certas. Ninguém lá foi. Não, aí chegaram, o que era para tirar foto 5 horas, aí chegaram lá 10 horas, o sol tinindo, para tirar foto, o povo tudo fazendo careta na foto. Com sol. Porque eu sou um que tira as fotos com careta. Era para ser tirada as fotos 5 horas da manhã. Ele chegou 10 horas, 5 horas de atraso depois. Vocês esperaram tudo? Sim, por quê? Era empresa daqui? É. Eu não vou dizer não, que é antiético. Voltando aqui. Vai, Caroline, terminei a leitura. O lucro, lá em cima. Caroline, Carol. Aham. O lucro é o percentual que excede as despesas como matéria-prima, tecnologia, salários e que se faz embutir no preço final do produto. Mas não se pode perder de vista que uma organização empresarial está localizada numa comunidade. Ela oferece emprego aos moradores, paga impostos e a tecnologia que utiliza causa algum impacto sobre essa comunidade. Logo, ao refletir sobre a dimensão ética da empresa, precisamos compreender que, além dos compromissos relativos ao seu funcionamento interno, a organização empresarial possui compromissos externos de ordem social. E quais são esses compromissos? Como honrá-los? Vamos analisar inicialmente a questão do lucro, seu objetivo primeiro. Essa que parece uma questão de interesse exclusivo da empresa. Tem também importantes repercussões sociais, é verdade. A primeira responsabilidade de uma empresa é apresentar um bom desempenho econômico, de forma a cobrir custos e acumular capital. A consequência do seu sucesso econômico tende a se desdobrar socialmente em empregos, melhores salários, arrecadação de impostos, preços mais adequados ao consumidor e qualidade dos serviços, fatores relacionados à justiça social. Tem mais? Objetivo de obter lucro. O objetivo de obter lucro é, portanto, absolutamente legítimo. Isso porque uma empresa falida, não lucrativa, é má empregadora, mal vista na comunidade e não gera capital para a criação de empregos futuros. O comprometimento social da empresa se expressa ainda no seu engajamento com programas culturais e filantrópicos de interesse da comunidade, nos seus projetos de preservação ambiental, especialmente porque, nesse último caso, a tecnologia por ela utilizada costuma causar impactos sobre o meio ambiente. Na medida em que no mundo contemporâneo a economia está predominantemente organizada com base na iniciativa privada, torna-se indispensável o comprometimento amplo das organizações com as questões sociais. Hoje, política social e ambiente escapam do âmbito do governo, tornando-se responsabilidade de organizações empresariais e não governamentais. O compromisso das organizações empresariais é, hoje, muito mais amplo do que a própria relação emprego-empregador. Ele envolve questões raciais, de sexo, de distribuição de renda, manutenção do meio ambiente, enfim, os problemas mais gerais que afligem a sociedade. Pronto, pode parar aí, Carol, obrigado. Tem uma questão aqui que eu queria discutir com vocês, que é essa questão de empresas ligadas que colocam programas sociais e ambientais. Até que ponto essas empresas, até que ponto isso é verdade e é balela, e até que ponto essas empresas realmente estão cumprindo. Exemplo, não sei se vocês sabem, mas essas TVs, por exemplo, a Globo, né? Por exemplo, esses Criança Esperança, pode. Criança que faz o Criança Esperança, a Globo, Teleton, SBT. Vocês sabiam que antes, não sei se agora mas antes, logo no começo, essas empresas utilizavam essas doações desse bem para abater imposto de renda dessas grandes instituições. Elas utilizam a Globo, o SBT com o Teleton,
a Record, não sei o que, a Pastelosa, não sei o que, elas utilizam as doações recebidas nesses programas sociais para abater imposto de renda da empresa. Em vez de ela pagar para o governo, ela deduz nessas doações. Então, de certa forma, esse bem-estar também gera um bem-estar para a empresa. Não é que ela fique com esse dinheiro, não estou dizendo isso, que a Globo tá fazendo, não. Mas ela utiliza essas doações para deixar de pagar imposto para o governo. Quando você faz isso. Tem um negócio de bingo, né? Bingo não, né? Essas cartelas, cartela de bingo, eles sempre apoiam a parte. Ó, no Jaguaribe, não sei se vocês tem uma empresa chamada Tuboarte. Não sei se vocês já ouviram falar. Tuboarte. É uma empresa. Já ouviram falar? A empresa é uma empresa que tem Jaguaribe aqui, bem pertinho, 80 quilômetros daqui. Ela fabrica móveis, fabrica um monte de coisa. E ela tem uma fundação Tuboarte lá no Jaguaribe, eles fazem música, fazem um bocado de coisa. Mas, por trás dessa boa ação, eles deduzem boa parte de impostos. ISS. Não é sonegação, é elisão. Existe uma diferença entre elisão fiscal e sonegação fiscal. A diferença está que na sonegação você não paga impostos. Ilicitamente, né? Você deixa de pagar tributos. Você evade os tributos. Na elisão, você encontra maneiras de não pagar. Maneiras legais de não se pagar. Maneiras permitidas pelo FIT. Então, assim, as empresas elas têm esse compromisso legal, esse compromisso social. Mas o objetivo principal da empresa é o lucro. Então, desconfiem sempre, né? Desconfiem sempre de bondades. Porque por trás de uma bondade sempre tem um interesse por trás. Oi? Pois é. Toda... Foi o preço da grana, foi que três pessoas que ajudar um cientista a inovar a ciência com o experimento novo dele, que era para transformar ossos de gente morta em ouro. Só que no final fizeram com que essa pessoa que tinha inventado desaparecesse, sumido, e eles sozinhos, os três, ganharam o ouro. No final, acontece que todo mundo morre, né? Eles chegaram a matar a pessoa só para dar com óxidos. Todo mundo morre e o farmacêutico ainda fugiu. Só o farmacêutico. Inicialmente eles ficaram revoltados por estarem participando dos morros. Só que quando eles descobriram que aqueles ossos iriam virar ouro e iriam beneficiar a eles ficaram muito encantados. É igual o Round 6, né? Aquela série. Eu não assisti. Tu não assistiu ainda? Eu sei o que acontece naquela série. Só tu que não assistiu. Vamos aqui, ó. Nós temos que terminar pelo menos até a página 10. Vamos lá. Quem quer continuar a leitura? A ética. A ética da dignidade da pessoa humana impedirá de fazer qualquer tipo de discriminação por uma visão preconceituosa de raça ou de sexo. Atuando com base no valor da dignidade da pessoa, a empresa não definirá, por exemplo, uma política salarial fundamentada nessas diferenças. A questão do assédio sexual será também uma preocupação sua. Hoje, o que se impõe em questão é o desenvolvimento de uma prática coerente com a ética pública, em que fiquem preservados os interesses da organização, sem comprometimento das ações que contribuem para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Para abordar os demais compromissos que uma organização precisa assumir
de modo a ser conceituada como ética, é necessário pensarmos nos atores ou agentes do processo organizacional. Aqueles que fazem a empresa e são responsáveis pelo desenvolvimento de sua política e das atividades necessárias ao plano de seus objetivos. Nesse caso, estamos falando de empregados, que passamos a identificar como administrador e empregado. Saiu aqui. Vocês do remoto ainda estão aí que saiu aqui. Oi? Sim, estamos sim. Eu tô. Só não tô escutando o que eles estão falando aí, mas eu tô entendendo aqui. Pronto, outra pessoa do remoto agora. Compromissos e responsabilidades do contador administrador. Quem que pode ir? Posso? Pode ler. Compromissos e responsabilidade do contador ou administrador. Presta atenção As, aí. as responsabilidades da empresa passam pelo sujeito humano que responde pela organização, o contador, administrador. É nessa função que estão concentrados os compromissos éticos e é sobre esse indivíduo ou grupo de indivíduos que se tem expectativas éticas. A qualquer ação empresarial corresponde à seguinte questão: qual é o âmbito de responsabilidade de administração contábil? A resposta a essa questão implica compreender o âmbito de atuação do contador, saber quais as suas funções e principais atribuições. É o que você vai ver a seguir. E para facilitar sua análise, essas funções e atribuições serão apresentadas, sempre que possível, separadas e hierarquicamente. Vamos entender aqui, ó. Pode continuar. Planejamento e organização do trabalho. A primeira função, atribuição da administração de uma empresa, é a elaboração de um bom planejamento. O planejamento é um instrumento de trabalho fundamental. Portanto, sua elaboração deve ser procedida de um estudo minucioso do momento econômico e social, para que a empresa possa construir um cenário da realidade onde atua e, assim, definir prioridades de investimento. Pelo planejamento, poderão ser traçadas as metas a atingir, definida a estrutura necessária para sua execução e distribuída as tarefas, de modo a tornar o trabalho mais produtivo e o trabalho mais realizado e empreendedor. O planejamento pressupõe, enfim, uma ordenação lógica do trabalho. Uma empresa preocupada com as relações de trabalho buscará estruturá-la de modo a torná-la mais produtivo e satisfatório ao trabalhador. Aliás, a satisfação do trabalhador é hoje entendida como condição de produtividade. No contexto das empresas modernas, onde a flexibilização do processo produtivo já é realidade e necessidade, a estratégia utilizada no sentido de associar produtividade e satisfação ao trabalho tem consistido na reunião de várias operações ou no agrupamento de tarefas afins, de modo que se possa realizá-las em equipe. A implantação continua até o final aqui. A implantação dessa estratégia de trabalho baseia-se na compreensão da dinâmica da atividade. Esta parte do princípio de que trabalhamos repetitivos produzem fadiga e resistência. E, portanto, qualquer pessoa trabalhar melhor se todo o corpo, músculos, sentidos e mente estiver empenhado na tarefa. A diversidade de tarefas executadas com liberdade e segundo o ritmo determinado pela equipe passa, assim, a ser considerada fator de produtividade. Essa ideia de diversidade de tarefas e de ritmo de trabalho é mais compatível com o exercício da liberdade, indispensável ao desenvolvimento da iniciativa, competência hoje exigida do trabalhador. Pronto, obrigado. Quem foi que leu que eu nem vi quem era? França, né? Ainda deu tempo de você assistir a aula remota, você estava aqui, ainda deu tempo. Eu vim para casa logo. Obrigado. Ó, aqui, deixa eu só comentar aqui, ó, eu finalizo a aula. Ó, agora a gente vai passar a ver a questão dos compromissos e responsabilidades do contador do administrador. Por que do contador do administrador? Porque vocês, basicamente, quem é de finanças, trabalha basicamente ou com o administrador ou com a contabilidade. E assim, não vai divergir muito, porque as tarefas
são muito parecidas, né? Assim, então, assim, é importante, né, todas as ações do administrador, do contador, ter essa questão da ética, né? Do trabalho ético, do fazer, né? Principalmente nas funções, né? No planejamento, na organização do trabalho, né? Tudo isso é importante, né? Para ser executado. Então é isso, né? Na próxima aula a gente vê. Ainda falta 5 minutos, né? Nem não vou liberar, ainda falta 5 minutos. Olha, mas ele vai falar mais. Isso.